A gente está lendo O Enigma do Homem. Ora, nos últimos 20 anos, a situação modificou-se. Já não existe aquela fronteira adiabática entre os três campos. Foram abertas brechas no seio de cada paradigma fechado, brechas essas que são ao mesmo tempo aberturas para outros campos até então proibidos e através das quais se operam as primeiras conexões e novas emergências teóricas. O que ele está falando aqui? Da divisão entre as ciências, sabe? Exatas, humanas, biológicas. O problema especial dele é essa separação entre biológicas e humanas. O humano é um ser biológico. Como é que você vai separar humanas de biológico? Não tem como. Precisa ter uma ciência única que é tipo bio-humanas. E foi estudar autômatos, sistemas eletrônicos que se autoconstroem, coisas desse tipo, para entender como que a ordem surge do caos, para poder entender melhor a evolução. Aí a gente começa com o primeiro capítulozinho aqui, a lógica do vivo. Essa foi iniciada pouco antes de 1950. Shannon, 1949, com a teoria da informação, Wiener com a cibernética, e uma nova perspectiva teórica aplicável ao mesmo tempo às máquinas artificiais, aos organismos biológicos, aos fenômenos psicológicos e sociológicos. Um pouco mais tarde, em 53, o esforço marginal da biologia molecular conseguiu operar a brecha decisiva que abre a biologia para baixo, pela descoberta da estrutura química do código genético, com Osler Crick. Então, nesse parágrafo aqui, ele já junta exatas, humanas e biológicas. A cibernética foi quem operou essa mudança de paradigma, que conseguiu entender as coisas de um jeito que funcionava para entender também na biológicas, na humanas e em todo lugar. E além disso, a própria biologia foi aberta para a física com a descoberta do DNA. Ela é aberta para baixo nesse sentido. O primeiro ato da revolução biológica, que é o que ele chama aqui, já é perfeitamente reconhecido. Trata-se dessa abertura da biologia para baixo, isto é, as estruturas físico-químicas. Contudo, raramente se tem percebido que a abertura para baixo era ao mesmo tempo uma abertura para cima. Ao contrário, poderá ter parecido que a conversão molecular afastava mais do que nunca a biologia da realidade humana. Surgia essencialmente como redução dos fenômenos vivos aos fenômenos físico-químicos. E assim deveria pôr fim à polêmica que opõe vitalistas e reducionistas, para benefício desses últimos, os reducionistas, os que reduzem tudo à biologia. Com efeito, era demonstrado que não há matéria viva, mas sim sistemas vivos, isto é, uma organização específica da matéria físico-química. Todavia, quando insistiam sobre os termos físico-químicos, os triunfadores tendiam a ocultar a significação paradigmática do termo organização específica, embora fossem eles que destacaram esta organização e a elucidaram progressivamente no decorrer dos anos 50 e 60. Na verdade, a nova biologia não reconduzia apenas a vida celular e a seus substratos nucleoproteinados. Descobria também que o jogo das combinações e das interações dos milhões de moléculas que constituem o menor dos sistemas celulares obedece a regras estatisticamente improváveis em relação com os processos normais, os quais deveriam causar a decomposição do sistema e dispersão de seus constituintes. Suponho aqui que ele esteja falando da questão de como esses sistemas evoluem por meio de mutações erradas. Você tem um erro de duplicação, e é pelo erro de duplicação que o sistema se reorganiza e se torna melhor. Mas não sei se é disso, vamos ver se ele esclarece melhor aqui. Assim, a nova biologia teve que recorrer a princípios de organização desconhecidos em química, isto é, as noções de informação, de código, de mensagem, de programa, de comunicação, inibição, repressão, expressão e controle. Essas noções têm todas um caráter cibernético, no sentido em que identificam a célula como uma máquina autocomandada e controlada informacionalmente. A aplicação à célula, ou seja, a unidade fundamental da vida, da noção de máquina, já constituía por si própria um acontecimento de importância primordial. Este acontecimento não foi verdadeiramente reconhecido, visto que se achava mais sensível à conotação mecânica do que à conotação organizacional do termo. Contudo, tratava-se de um verdadeiro salto epistemológico, em comparação com a física clássica. A máquina é uma totalidade organizada, não redutível a seus elementos constitutivos, os quais não poderiam ser descritos isoladamente de um modo correto a partir de suas propriedades específicas. A unidade superior, a máquina inteira, não pode dissolver-se nas unidades elementares, mas traz, ao contrário, a inteligibilidade das propriedades que elas manifestam. Muito mais ainda,
As noções informacionais e cibernéticas não só se referem a máquinas altamente organizadas, mas também a máquinas tendo cada uma por si uma conotação antropossociomorfa. Quer dizer, isto é, sem dúvida, o que há de surpreendente nesta abertura para cima. Informação, código, mensagem, programa, comunicação, inibição, repressão, etc. são conceitos extraídos da experiência das relações humanas que pareciam até então inseparáveis da complexidade psicossocial. Não era extraordinário que pudessem ser aplicados a máquinas artificiais, já que, afinal de contas, o controle, o comando e o programa eram produzidos e fabricados pelo homem, sendo integrados nas suas relações sociais. O extraordinário era conceber esta auto-organização na fonte da própria vida, como se a célula fosse uma sociedade complexa de moléculas regidas por um governo. Tornou-se evidente, desde então, que as células, as máquinas e as sociedades humanas podiam obedecer a princípios organizacionais de que a cibernética, apta a aplicar-se precisamente a essas diversas realidades, fizera uma primeira e rudimentar junção. A nova biologia, assim, atingia 3 alvos com uma só pedra. Por um lado, a ligação estrutural íntima com a química inseria radicalmente a vida na physis, a biologia na física. Por outro, a ligação cibernética operava uma reconciliação surpreendente com as formas de organização que se acreditavam metabiológicas, a máquina, a sociedade, o homem. Finalmente, o princípio da inteligibilidade biocibernética afastava-se dos princípios da física clássica. Esta tornava-se não só incapaz de fornecer a menor noção organizadora de caráter cibernético, mas também seu aspecto mais complexo, a termodinâmica, não podia fornecer mais do que um princípio de desorganização, segundo princípio. Aqui surge um problema fundamental que Schrödinger, em 45, salientara. Enquanto, por um lado, o segundo princípio significa entropia crescente, isto é, tendência para a desordem molecular e a desorganização da vida, ao contrário, significava tendência para a organização, para a complexidade crescente, isto é, para a negentropia. Então, esse parágrafo é importante aqui. A entropia é essa tendência de desorganização. Então, tudo vai tender a ter mais mutações, vai ter mais caos, vai ter mais problema, porque as mutações vão ficar saindo erradas, então a tendência seria que tudo vai se degenerar. Só que o que você observa é, na verdade, que os organismos foram ficando mais complexos, mais adaptados, por meio desse mecanismo de duplicação errada, que é um mecanismo que parece entrópico, parece um princípio de desorganização. Enquanto, por um lado, o segundo princípio significa entropia crescente, isto é, a tendência para a desordem molecular e para a desorganização, a vida, ao contrário, significava tendência para a organização, para a complexidade crescente, isto é, para a negentropia. A pessoa do primeiro post foi lá e falou: eu sou afrobege, mas você é livre para pensar o que quiser. Haha, ligo não. Afrobege, mano. Afrobege. Essa é a piada. Eu tenho que falar mais alguma coisa? A partir de então surgiu o problema da ligação e da ruptura entre a entropia e a negentropia, que foi esclarecido por Brillouin, em 1959. Brillouin. A partir da noção de informação. Trata-se do paradoxo da organização viva, cuja ordem informacional que se forma no tempo parece contradizer um princípio de desordem que se difunde no tempo. Conforme veremos, este paradoxo só pode ser enfrentado a partir de uma concepção que liga estreitamente ordem e desordem, que faz da vida um sistema de reorganização permanente, fundado sobre uma lógica da complexidade. Mas aqui, posso colocar entre parênteses este problema, ao mesmo tempo primordial e central, que será tratado na minha próxima obra, La Méthode. Importante era assinalar que a nova biologia, procurando a Índia, encontrara a América. No próprio ato que abria ao universo físico-químico, descobria os princípios originais da organização viva, os quais permitiriam, doravante, arrombar o ferrolho do alto que impedia seu acesso às formas superiores e mais complexas de vida. Conscientes de terem realizado uma grande revolução, mas inconscientes da revolução mais ampla que eles apenas haviam esboçado, os biólogos moleculares só consideraram os conceitos cibernéticos que utilizavam como simples instrumentos,
que serviam para aprender a realidade físico-química última da vida, e não como tradutores de uma realidade organizacional primeira. Desse modo, não prestaram a menor atenção à etapa meta-cibernética realizada pelo matemático von Neumann, cuja reflexão dos últimos anos de sua vida se dedicava à teoria dos autômata, von Neumann, 1966, colocando entre parênteses a diferença fenomenal evidente entre a máquina artificial mais aperfeiçoada possível e a máquina viva mais elementar concebível. Com efeito, a máquina artificial, logo constituída, só pode começar degenerando, enquanto a máquina viva é, mesmo que temporariamente, não degenerativa, sendo até mesmo generativa, isto é, apta a aumentar a complexidade. Ora, o caráter verdadeiramente paradoxal e revelador dessa diferença parece se pensarmos, ainda que constituída por elementos pouco fiáveis, moléculas que se desgastam, células que degeneram, é extremamente fiável. Por um lado, é capaz eventualmente de regenerar, reconstituir, reproduzir os elementos que se desgastaram, ou seja, de se autorreparar, e por outro lado, é capaz eventualmente de funcionar apesar da avaria local. Isto é, pode alcançar seus objetos por meios de emergência, enquanto a máquina artificial é no máximo capaz de diagnosticar o erro e depois parar. Muito mais ainda, enquanto a desordem interna, ou seja, em termos de comunicação, o ruído ou o erro, desgasta sempre a máquina artificial, a máquina viva, por seu lado, funciona sempre como uma parte de ruído, e o aumento de complexidade, em vez de diminuir a parte tolerada de ruído, aumenta. Melhor ainda, parece haver nela, dentro de certos limites, uma relação generativa íntima, conforme veremos mais adiante, entre o aumento de ruído ou desordem e o aumento da complexidade. Isso é aquilo que eu estava falando, que é justamente das mutações que causam desordem, que surge mais ordem, uma ordem superior. Lembre-se o seguinte, a mutação é aleatória, mas a seleção não é aleatória. A complexidade apareceu a von Neumann como uma noção-chave. A complexidade não só significava que a máquina natural põe em jogo um número de unidades e de interações infinitamente mais elevadas do que a máquina artificial, como também significava que o ser vivo está sujeito a uma lógica de funcionamento e de desenvolvimento diferente, uma lógica na qual intervém a indeterminação, a desordem e o acaso, como fatores de organização. Esta lógica do vivo é sem dúvida mais complexa do que aquela que nosso entendimento aplica às coisas, embora esse nosso entendimento seja um dos produtos dessa lógica. Como compreender a lógica de um sistema que se auto-organiza, reproduzindo sem cessar seus próprios elementos constitutivos, e se auto-reproduz na sua globalidade? 3 simpósios foram reunidos sobre esse tema, entre 59 e 61, são de Jovitz, Cameron e von Forster, mas a ideia foi abandonada. Os esboços de teoria sobre auto-organização não podiam, ao contrário da cibernética, que se aplicava diretamente às máquinas informáticas, produzir qualquer máquina dotada de caracteres vivos, e esta não poderia de resto fecundar qualquer das descobertas concretas da biologia, que tinha por objetivo, essencialmente, identificar quimicamente as unidades e as interações do sistema. Ainda demasiado formal em comparação com a pesquisa empírica, ainda prematura no que se refere a aplicações práticas, a teoria da auto-organização permanece embrionária, desconhecida, marginal. Não encalhou, mas permanece encalhada, aguardando a próxima maré. Além do mais, a revolução biológica foi apenas iniciada. O velho paradigma está desfeito em migalhas, esse paradigma que separa cultura e biologia. Mas o novo ainda não se articulou, o novo ainda não está constituído. A noção de vida já se modificou. Está implícita ou explicitamente ligado às ideias de auto-organização e de complexidade. Dele vai falar da revolução ecológica, mas eu acho que eu vou deixar essa parte pra gente ler na próxima aula. Mas é isso aí então, espero que vocês tenham gostado. Esse livro aqui é muito bom. É um assunto complexo, então talvez vocês precisem reouvir isso daqui. Porque tá tudo dito, confia, tá tudo explicado. Eu li e se você reouvir, você vai entender. Mas às vezes pode parecer que você não vai. Porque eu não parei todas as frases e reexpliquei todas as frases. Só que... Mas não se preocupem. Eu vou fazer... Sabe, eu vou ler... Vamos terminar esse capítulo 3. Aí eu paro e faço uma aula de explicação do que a gente leu até agora. Para garantir que ninguém perde.
porque esse assunto é um pouco complexo. Trocadilhos à parte. Falou, galera. Até a próxima.